Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados. Presidente, trata-se aqui, como bem sabemos, de 3 ações declaratórias de constitucionalidade que têm como pano de fundo o tema do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, inscrito no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, e a consequente possibilidade ou não de executar a decisão condenatória depois do 2º grau de jurisdição, também chamado de segunda instância. O dispositivo constitucional, já outras vezes lido aqui, tem a seguinte dicção: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O objeto específico das 3 ações de declaração de constitucionalidade é um específico dispositivo do Código de Processo Penal, o artigo 283, que, na leitura que fazem os autores da ação ou das ações, impediria a assim chamada execução provisória da decisão condenatória. Esse artigo 283 lê-se da seguinte forma: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Portanto, é o sentido e alcance desse dispositivo que está em discussão, conjugadamente com o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Estiveram na tribuna, presidente, ilustres advogados de grande qualidade ou de grande suposição, como diria o professor de todos nós, Celso Antônio Bandeira de Mello, que defenderam os seus pontos de vista com maestria. E eu gosto de dizer, ninguém nessa vida tem nem o monopólio da verdade, nem o monopólio da virtude. Portanto, penso que os ilustres profissionais defenderam, do seu ponto de observação, os interesses que lhes cabia defender, inclusive os dos seus clientes. As sustentações orais, em geral, se fundaram em 3 argumentos que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro, a suposta textualidade do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que não permitiria outra interpretação senão aquela que a eles parece bem. O segundo fundamento das sustentações em geral foi o suposto impacto da nova jurisprudência do Supremo sobre os níveis de encarceramento. E o terceiro fundamento da sustentação foi o suposto impacto sobre os réus pobres. Eu gosto de usar uma frase que já se tornou um pouco lugar comum, que as pessoas têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos. E eu, portanto, gostaria de problematizar e discutir essas premissas de fato que foram lançadas da tribuna. E gostaria de dizer que, das minhas constatações, para bem e para mal, nenhum desses 3 fundamentos resiste ao teste da realidade. Nem o da textualidade, nem o do encarceramento, nem o do interesse dos pobres. São ideias que não correspondem aos fatos, diria Cazuza. Não é difícil demonstrar o ponto. Primeira linha de argumentação. Não se trata aqui de interpretação gramatical ou literal de texto, como já pontuou o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Penso que é uma ilusão, quando não um equívoco puro, achar que nós estamos aqui discutindo a atribuição de sentido
a textos normativos ou a signos linguísticos. Já vai tempo que se superou a ideia de que a interpretação é a mera exegese de textos, uma atribuição abstrata de sentidos, uma mecânica subjunção de fatos às normas, sem que a realidade da vida e o intérprete façam alguma diferença. Portanto, a primeira premissa da nossa discussão é que não se trata aqui de uma discussão sobre interpretação gramatical ou literal. A realidade é parte da normatividade do direito. Os textos normativos, eles oferecem um ponto de partida para a interpretação e oferecem os limites possíveis da interpretação. Mas, na terminologia que se tornou clássica, existe uma moldura dentro da qual o intérprete pode e deve fazer escolhas legítimas. Detalhe, não é discricionariedade porque o juiz tem o dever de fazer a melhor interpretação possível. E, evidentemente, dentre as possibilidades, as suas escolhas não devem ser a projeção das suas próprias preferências, mas sim aquelas escolhas que melhor realizem a vontade constitucional e o interesse da sociedade. E gostaria de dizer que respeitar direitos fundamentais faz parte da realização dos interesses da sociedade. Não há antagonismo entre interesses da sociedade e respeito aos direitos fundamentais. Mas a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 5º, oferece uma diretriz clara para o modo como o juiz deve interpretar os textos normativos. Diz o dispositivo: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Nada de textualidade. Fins sociais e bem comum são os parâmetros que devem reger a atividade interpretativa. Portanto, e a meu ver, nós estamos aqui discutindo visões diferentes do que seja fins sociais, do que seja o bem comum, e, na minha visão, que evidentemente tem posições contrárias, consiste basicamente em decidir se o indivíduo condenado em segundo grau tem o direito de procrastinar indefinidamente o processo, sabendo-se que o percentual de mudança lá no final é mínimo, como vamos ver em seguida, ou se o interesse social na prevenção geral do direito penal e que o crime não compense deve prevalecer nesses casos. Não é difícil demonstrar esse ponto que eu estou afirmando, de que não se trata de atribuir sentidos a textos normativos de significado único e unívoco. Tanto não é assim, lembrou o ministro Fachin, que este tribunal, de pessoas esclarecidas e bem-intencionadas, já decidiu até 2009 de uma forma, de 2009 a 2016 de outra forma, e agora, em 2019, estamos rediscutindo essa matéria. Portanto, se houvesse uma única inteligência possível para estes signos normativos, nada justificaria. Portanto, não se trata de um tribunal ciclotímico, trata-se de uma situação que é afetada pela realidade e pelas diferentes percepções que as pessoas têm de quais sejam os fins sociais do direito e o interesse do bem comum. E a definitivamente confirmar o argumento, há pessoas de louvável formação e conhecimento jurídico que já defenderam que podia, que não podia, que podia, que não pode. Portanto, evidentemente, há mais de um sentido possível. De modo que essa é a primeira premissa que eu acho que é preciso estabelecer. Nós não estamos aqui conversando sobre textos de significado inequívoco e que quem pense de um modo ou quem pense de outro esteja contrariando o sentido normativo. Há sentidos possíveis dessa norma. E, portanto, as pessoas fazem escolhas
de acordo com a maneira como interpretam os valores constitucionais a serem realizados. O segundo ponto que eu gostaria de enfrentar respeitosamente e com o apreço que tenho pela advocacia, onde militei por mais de 30 anos, é que, ao contrário do sugerido, a possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau diminuiu o índice de encarceramento no Brasil. Se as pessoas estiverem surpresas, eu também fiquei surpreso quando estudei esses dados. Mas em uma das belíssimas sustentações, um dos ilustres advogados enfatizou que o senso comum muitas vezes está errado, pois este era um desses casos. A mudança da jurisprudência com a consequente possibilidade de encarceramento depois do segundo grau diminuiu o índice de encarceramento. E aqui eu só vou trabalhar com dados oficiais. No Brasil existe essa estatística, metade das pessoas que saem com guarda-chuva esquecem na rua, assim. Cada um saca do bolso a sua estatística. Eu pedi no Departamento Penitenciário Nacional a evolução do número de presos definitivos e provisórios para chegar à seguinte e surpreendente conclusão. Em 2010, primeiro ano após se haver proibido a execução da pena após a condenação em segundo grau, a jurisprudência mudou em 2009, havia 496 mil presos no sistema penitenciário, 4,79% a mais do que em 2009. Tanto a jurisprudência muda em 2009, em 2010, o índice de encarceramento aumenta 4,79%. No ano seguinte, em 2011, havia 514.600 presos, um aumento de 3,68%. Em 2012, 549.800 presos, 6,84% a mais. Em 2013, 581.500, 5,76% a mais. Em 2014, 622.200 presos, 6,99% a mais. Em 2015, 698.600 presos, 12,27% a mais do que no ano anterior. E em 2016, 722.923 presos, 3,48% a mais do que no ano anterior. Pois bem, em 17 de fevereiro de 2016, o Supremo muda a jurisprudência e passa a permitir a execução da pena após a condenação em segundo grau. Ao final de 2017, mudamos em 2016, ao final de 2017, já com o impacto da nova orientação, o número de presos no sistema penitenciário é de 726.354. Opa! Um aumento de 0,47%, o menor da série histórica iniciada em 2009. Aí, vamos ver o aumento no ano seguinte pelos números do Departamento Penitenciário, 2018, 744.216 presos, um aumento de 2,45%. O segundo menor desde 2019. Portanto, nos 2 anos que se seguiram à mudança de jurisprudência do Supremo, o índice de encarceramento, o índice de crescimento do encarceramento, diminuiu aos menores percentuais da série histórica de 10 anos. Note-se bem,
entre 2009 e 2016, período em que vigorou a proibição da execução após o segundo grau, a média de aumento anual de encarceramento foi de 6,25%. E após 2016, quando volta a possibilidade de execução após o segundo grau, a média foi de 1,46%, menos de 1/3. Esses são dados objetivos, oficiais, fornecidos pelo Departamento Penitenciário. Vale dizer, a mudança da jurisprudência diminuiu o índice de encarceramento de maneira expressiva. Eu não gostaria de tirar conclusões apressadas desse fato, até porque é uma série histórica ainda reduzida. Mas é preciso considerar algumas possibilidades para esta redução. Uma delas, os tribunais, diante da inexorabilidade do cumprimento imediato da pena, passaram a ser mais parcimoniosos na decretação de prisão. Acho que esse é um argumento ou um fator que deve ser considerado. E, portanto, a mudança da jurisprudência não prejudicou os réus, favoreceu os réus. Uma segunda possibilidade, diante da inevitabilidade do cumprimento da pena, o efeito dissuasório do direito penal funcionou de maneira mais eficiente. Sejam estas causas ou não, porque, como disse, não se devem extrair conclusões apressadas, a verdade é que os índices de encarceramento diminuíram após a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a execução após o esgotamento das instâncias ordinárias. Fatos, números, estatísticas oficiais. Outro dado valioso, que, com todas as vênias, também infirma parte das premissas da pretensão dos autores. O percentual médio das prisões provisórias entre 2010 e 2016 foi de 35,6%. Eu tenho os dados e vou liberar o quadro do DEPEN logo em seguida ao meu voto, e eu reproduzo o quadro do meu voto. Então, digo eu, entre 2010 e 2016, o percentual médio de prisões provisórias era 35,6%. Em 2017 e 2018, o percentual médio caiu para 32,45%. Vale dizer, o percentual de prisões provisórias, depois da mudança de jurisprudência do Supremo, caiu 10%. Uma especulação possível é que o juiz, quando não pode dar execução da decisão após o segundo grau, ele antecipa a prisão provisória. É quase que um instinto natural para coibir a impunidade. Muitas vezes ele prende antes do que talvez pudesse ser necessário. Portanto, presidente, e em resumo desse tópico do meu voto, que se surpreendeu aos colegas, surpreendeu a mim também, a população carcerária aumentou em sua menor proporção histórica depois que o Supremo Tribunal Federal retomou a sua jurisprudência tradicional. Além disso, o percentual de presos provisórios diminuiu. Isso demonstra que a nova orientação não agravou o problema do hiperencarceramento. E pode indicar ainda que, os tribunais de apelação, cientes da maior gravidade de sua decisão, que levará o acusado imediatamente à cadeia, passou a ser mais cauteloso. E os juízes de primeira instância, cientes da maior efetividade da justiça criminal, passaram a decretar menos prisões provisórias. E, possivelmente, houve um efeito de prevenção geral diante da probabilidade do cumprimento da pena. E, por fim, presidente,
pedindo todas as vênias igualmente a quem pense de forma diferente. Não foram os pobres que sofreram o impacto da possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau. Não foram os pobres que mobilizaram os mais brilhantes e caros advogados criminais do país. Não creiam nisso. Numa sociedade estratificada como a nossa, há uma clara divisão entre crimes de pobre e crimes de rico. Os crimes que mais geram ocupação de vagas no sistema penitenciário, de novo dados oficiais do DEPEN, são, como a intuição e as estatísticas revelam, os crimes dos pobres. Confiram-se a seguir os números do sistema penitenciário fornecido pelo DEPEN. Os crimes que mais geram ocupação de vagas nos presídios brasileiros são 1. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 220.284 presos. Qual é a regra geral que o sistema aplica em relação aos réus acusados de tráfico? Prisão em flagrante, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e permanecem presos desde antes da decisão de primeiro grau, até que, se tiverem sorte de cair comigo o habeas corpus, eu solto aqui. Porque acho que é uma péssima política pública prender preventivamente meninos jovens e pobres por pequenas quantidades de droga para engrossar os exércitos do tráfico, como lembrava o ministro Alexandre de Moraes. O segundo crime que mais gera encarceramento no Brasil é roubo qualificado, 109.284 presos. Estamos falando, geralmente, de assalto à mão armada. O terceiro é roubo simples, 64.106 presos. Estamos falando, geralmente, de assalto mediante violência ou grave ameaça. O quarto crime que mais prende no Brasil é homicídio, simples ou qualificado, 66.777. Depois, crimes contra a dignidade sexual, estupro, estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor. E sexto, latrocínio, que é roubo seguido de morte ou de lesão corporal grave. Qual é a característica de todos esses crimes que ocupam o maior percentual do sistema penitenciário brasileiro? São crimes em que o agente é considerado violento e normalmente preso preventivamente, igualmente antes mesmo da sentença de primeiro grau. Portanto, os 6 crimes que mais lotam o sistema penitenciário são os crimes de pobres. 100% praticamente da clientela desses crimes. Há um destaque que deve ser feito ao crime de furto simples, pelo qual, que é o do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Há 34.330 presos no sistema por furto simples, que é aquele em que se o réu for primário e for de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode, e no geral deve, aplicar penas restritivas de direitos em lugar de pena de prisão. Portanto, como regra, só estará preso por furto quem for reincidente e, muitas vezes, multirreincidente. E gostaria de lembrar que eu mesmo trouxe a este plenário 3 casos que entendia devia-se aplicar o princípio da insignificância, mas envolvia reincidência, e a jurisprudência do Supremo entendia que, em caso de reincidência, não podia haver insignificância, e eu trouxe os 3 casos para plenário e perdi os 3. O garantismo nem sempre funciona quando o réu é pobre, no caso de insignificância, muito pobre.
Só para documentar que o sistema é duríssimo com os pobres e bem manso com os ricos, vejam-se os números de condenação por crimes como corrupção passiva, corrupção ativa e peculato, que é desvio de dinheiro público. Números oficiais do DEPEN. Existem no Brasil 116 presos por corrupção ativa. 116 por corrupção passiva, 522 por corrupção ativa e 1.161 por peculato. O Conselho Nacional de Justiça divulgou que o número de presos que pode ser afetado por uma mudança da jurisprudência é de apenas 4.895. Porém, como vimos, muito maior que este número foi o impacto sobre o sistema da possibilidade de execução depois do segundo grau, diminuindo de maneira expressiva o índice de encarceramento no país. A imprensa divulgou alguns dos beneficiários mais notórios dentre os 4.895, condenados por corrupção ativa, passiva, peculato ou lavagem de dinheiro. Pobre não corrompe, não desvia dinheiro público, nem lava dinheiro. Não é de pobres que nós estamos tratando aqui, com todas as vênias. Gostaria ainda, e por fim, de desfazer o que considero um equívoco. Esse debate não tem nada a ver com opinião pública. Uma das formas que se tem encontrado de desqualificar os que defendem a manutenção da possibilidade de execução da condenação depois do segundo grau é afirmar que se trata de tese para agradar a opinião pública, que constitui populismo judicial, que constitui punitivismo ou que constitui moralismo. Essa é apenas uma das faces da intolerância, da inaceitação do outro, da obsessão pelas próprias convicções. Na outra face da intolerância, porque ela tem duas faces, estão os que acham que os que defendem o modelo antigo têm pacto com a impunidade, querem proteger os amigos ou os clientes, ou vivem da ganância de lucrar com o crime alheio. A crença de que quem pensa diferente de mim só pode estar a serviço de alguma causa sórdida ou escusa é uma forma primitiva de viver a vida. Gritos e ofensas não mudam opiniões, nem muito menos mudam a realidade. A frase feliz do bispo Desmond Tutu: não levante a voz, melhore o argumento. Portanto, é preciso partir do pressuposto de que todos estejam bem intencionados e preocupados em fazer o melhor. Pois bem, opinião pública é um conceito volátil que muda com as nuvens. Ela não serve de fundamento para interpretação de coisa alguma. E menos ainda serve o clamor público. Os conceitos relevantes aqui são outros. São justiça, direitos fundamentais e interesse público. E eles precisam estar presentes em qualquer sociedade que não deseje regredir ao estado de natureza. Quando um cidadão de bem se sente indignado com a morte de uma criança por tiro de fuzil, com o estupro ou a violência doméstica contra uma mulher, com o grileiro que toca fogo na floresta, ou com o desvio de milhões de reais por agentes públicos corruptos, não é de opinião pública que se trata. É a justa indignação do natural sentimento de justiça que todas as pessoas trazem dentro de si e que une as pessoas de bem
e distingue as sociedades civilizadas das sociedades primitivas. E um país que perde o senso de justiça é um país que se perdeu na história. Ainda algumas palavras sobre esse tópico, porque ele mobiliza a teoria constitucional em todo o mundo. Numa democracia, todo poder é representativo. Ninguém exerce poder em nome próprio ou em interesse próprio. Todo poder em uma democracia é exercido em nome e no interesse da sociedade. Assim é porque isso é que é democracia. E, portanto, compilando as ideias desenvolvidas pela teoria constitucional em todo o mundo, ideias pacíficas. Primeira, o juiz não é um ser isolado do mundo, encastelado em uma torre de marfim, intérprete de textos abstratos e indiferente à vida lá fora. Juízes têm o dever de ter janelas para o mundo, ter olhos para a realidade e a capacidade de identificar o sentimento social, vírgula, passando-o obrigatoriamente pelo filtro da Constituição. E note-se bem, eu estou falando de interpretação constitucional, de teoria constitucional. Eu não estou falando de julgamento de processo criminal. Numa ação penal, a única coisa relevante é se há prova ou não há prova. Ninguém deve ser condenado por simpatia, por antipatia ou qualquer tipo de preferência política. E é importante que isso fique bem claro. A lógica de um juiz é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. A lógica de um juiz não é uma lógica amigo-inimigo. Segunda observação importante. Juízes constitucionais têm uma autocompreensão de qual é a sua missão institucional, de qual o seu papel na vida do país, de qual a melhor forma de realizar os valores constitucionais. Se violência, corrupção e impunidade são mazelas do seu tempo, ao lado da desigualdade extrema, eu quero acrescentar, cabe ao juiz, sim, participar do esforço coletivo para enfrentar esses males, dentro da Constituição e dentro da lei. E, por fim, uma última observação. O Supremo Tribunal Federal é o intérprete final da Constituição, mas não é o dono dela, nem tampouco o seu intérprete único. A definição do sentido e alcance da Constituição cabe também à sociedade como um todo, com as cautelas próprias, com os filtros adequados. Não se deve ter a arrogância de se achar proprietário da Constituição, com o poder de excluir a cidadania do acesso a ela. Não preciso relembrar aqui o que ocorre com o prestígio e a credibilidade de uma instituição que repetida e prolongadamente frustre as demandas legítimas da sociedade. Portanto, eu faço esse longo introito para dar texto e contexto ao tema que nós estamos discutindo e trabalhar sobre dados da vida real, com estatísticas oficiais. Não preciso recapitular os antecedentes dessa controvérsia, o que já foi feito com maestria pelos votos que me antecederam, e aqui cumprimento, com atraso, mas não tarde demais, o voto do eminente ministro Marco Aurélio, que de longa data sustenta uma posição diferente, e desde que eu entrei no tribunal, em muitas matérias temos consensos, em algumas temos divergências profundas, o que jamais afetou a relação afetuosa e de admiração que mantenho com Sua Excelência. E também saúdo os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin. Só para lembrar que, desde a promulgação do Código de Processo Penal, se podia executar a pena. Aliás, gostaria de lembrar que, por largo período, que vai até 2011,
ao menos nos textos do Código de Processo Penal, a execução da pena podia ser feita desde o primeiro grau. Na verdade, por largo período vigorou a exigência de que, para apelar, o réu tinha que se recolher preso. Por largo período, como é em muitas partes do mundo, pode-se executar a decisão condenatória depois do primeiro grau. E depois passou-se a poder executar depois do segundo grau. E este dispositivo conviveu com a Constituição de 1988, até a mudança de jurisprudência do Supremo, e como lembrou o ministro Alexandre de Moraes, por mais de 2 décadas se pôde prender depois do segundo grau, e o mundo não caiu, o devido processo não foi arruinado. Portanto, são escolhas possíveis e escolhas legítimas. É preciso apenas determinar o que respeita na proporção adequada direitos fundamentais dos acusados e o interesse da sociedade na pretensão punitiva. O Supremo mudou esta jurisprudência em 2009 e proibiu a execução depois do segundo grau. E revisitou esta jurisprudência pelas mãos honradas, queridas e saudosas do ministro Teori Zavascki em 2016. Aliás, em 3 julgamentos. No primeiro habeas corpus, 126.292, de fevereiro de 2016, depois, no julgamento da cautelar em 2 dessas ações declaratórias de constitucionalidade aqui em discussão, e, por fim, em repercussão geral, em 11 de novembro de 2016, reafirmando, e aí vinculativamente, a ideia de que é possível a execução. Houve razões específicas e importantes para essa mudança de jurisprudência, que eu sustentei lá atrás, em 2016, a figura da mutação constitucional, que é quando uma Suprema Corte muda uma interpretação que constantemente vinha dando a um dispositivo constitucional. Quando é que ocorre esse tipo de mutação constitucional que gera um overruling, uma mudança da jurisprudência? No modo como eu penso, em 3 situações. 1, mudou a percepção do direito em relação àquela matéria. Igualdade hoje é completamente diferente do que era igualdade há 50 anos atrás. 2, muda a realidade fática. A ação afirmativa que se justifica hoje pode não se justificar daqui a 50 anos. Ou terceiro lugar, e muito importante, e foi isso que aconteceu, pelos impactos negativos produzidos por um determinado entendimento jurisprudencial. Quais foram os impactos dramaticamente negativos que a mudança da jurisprudência em 2009 trouxe para o direito brasileiro? 1, poderoso incentivo à infindável interposição de recursos protelatórios. E aqui, queria realçar, não há nenhuma crítica ao advogado cujo papel é, dentro das possibilidades do sistema, manter o seu cliente solto. Portanto, a crítica não é a advocacia. A crítica é ao sistema, que permite a interposição de recurso descabido atrás de recurso descabido até que se produza a prescrição. E que era o que acontecia. Portanto, um poderoso incentivo à litigância procrastinatória que, com respeito devido e merecido, a meu ver, faz mal para a advocacia e não bem para a advocacia. Em segundo lugar, reforço à seletividade do sistema, porque a Defensoria Pública não litiga assim e as pessoas pobres não têm recursos para pagar não têm recursos financeiros para pagar recursos judiciais indefinidamente e que se contavam às dezenas, às vezes só no Supremo Tribunal Federal. Em terceiro lugar, pelo mais absoluto descrédito que trouxe para o sistema de justiça, junto à sociedade, pela demora interminável na punição e pelas frequentes prescrições, gerando uma sensação, mais do que uma sensação, uma realidade de impunidade.
Em votos anteriores, eu listei, porque essa é a quarta vez que nós discutimos essa matéria. Essa é a verdade. E eu bem entendo, nós somos uma democracia felizmente estabilizada, mas ainda em formação, e, portanto, muitas questões são rediscutidas frequentemente, mas em algum lugar do futuro, que eu espero próximo, a jurisprudência vai ser estabilizada. E uma vez produzida uma decisão da Suprema Corte, aquele assunto está definido, como é em toda parte do mundo. Aqui nós decidimos uma vez, depois decidimos a segunda, depois decidimos a terceira, estamos decidindo a quarta, e nada me diz que no ano que vem alguém possa mudar de opinião ou possa haver uma substituição e a gente vai rediscutir de novo. A jurisprudência é um valor intrínseco em si, independentemente do mérito do que ela represente. E como o sistema de precedentes e de respeito à jurisprudência é relativamente novo no Brasil, nós ainda não consolidamos essa ideia, mas vamos consolidá-la. Precedente existe para ser respeitado. Em votos anteriores, eu citei com detalhes sórdidos os casos absurdos de impunidade que se multiplicaram pelo direito brasileiro, muitos chegando aqui. O jornalista que matou a namorada e por 10 anos ficou livre, o parlamentar que desviou muitos bilhões e só foi cumprir a pena 14 anos depois, às vésperas da prescrição, por uma atuação proativa, justiça seja feita, de última hora, do ministro Dias Toffoli. Quando chegou aqui, faltavam 3 horas para a prescrição. Que seria um escândalo, aqui para nós, desvio de 160 milhões na construção de um tribunal. Aí eu decretei o trânsito em julgado pelo abuso de recorrer monocraticamente, ad referendo da turma, levei a turma por sugestão do ministro Marco Aurélio pela dimensão da novidade, não vou negar, uma novidade, acatei a sugestão de imediato na turma, ainda estava na primeira turma aquela oportunidade de trazer ao plenário, e o plenário deliberou colegiadamente de que o abuso de recorrer se configurava presente no caso concreto e foi exatamente firmado o trânsito em julgado. Na ocasião, Vossa Excelência destacou que haviam sido 21 recursos. Só no Superior Tribunal de Justiça. O suplente de deputado federal que contratou pistoleiros para matar a titular e tomar a sua vaga e que só foi preso 13 anos depois. O caso dos assassinos da missionária Dorothy Stang, morta em 2005, que só foram cumprir a pena agora, dias atrás, em 2019. O caso do propinoduto do Rio de Janeiro, ocorrido entre 99 e 2002, em que a pena só veio a ser executada em 2018. Caso que motivou a virada jurisprudencial em 2009, uma tentativa de homicídio praticada em 91, que, com a decisão do Supremo, prescreveu em 2012, sem trânsito em julgado. São tantos os casos, eu até mandei fazer mais uma pesquisa, e aí vem chacina de Unai, 4 servidores do Ministério do... Quatro servidores do Ministério do Trabalho foram assassinados em 2004 e só em 2019 se conseguiu prender finalmente os acusados. Foi por essas razões, pela injustiça que passeava impunemente pelos tribunais brasileiros, que o Supremo, em boa hora, mudou esta jurisprudência em 2016 por 7-4. Uma votação expressiva. Vejam, Vossas Excelências, o impacto positivo trazido pela nova jurisprudência, que impulsionou a solução de boa parte dos crimes de colarinho branco, porque o temor real da punição levou a uma grande quantidade de colaborações premiadas
por réus e de acordos de leniência por empresas. Apenas no âmbito da Lava Jato, em Curitiba foram 48 acordos de colaboração e 13 acordos de leniência. Nós estamos falando de processos que tramitam celeremente, com provas e devolução de dinheiros. No Rio de Janeiro foram 37 acordos de colaboração e 3 acordos de leniência. Em São Paulo foram 10 acordos de colaboração e 2 de leniência. Aqui no Supremo, 136 acordos de colaboração premiadas. Vejam o impacto positivo que se produziu. E é preciso ter a compreensão que na criminalidade do colarinho branco, sobretudo quando envolva lavagem de dinheiro, se não tem um colaborador premiado que conheça o esquema, que conheça o caminho do dinheiro e a conta onde ele foi parar, não tem como destrinchar o crime e efetivamente responsabilizar essas pessoas. E a colaboração premiada foi incentivada pela probabilidade ou pela possibilidade real da punição, que agora, com a vênia devida a todos os que pensam diferente, vai ficar retardada tão largamente que vamos voltar ao modelo anterior, em que ninguém fazia colaboração premiada, porque antes de 2016 era difícil a colaboração premiada. As teses jurídicas aplicáveis, presidente, já foram discutidas largamente nas vezes anteriores em que esse tema foi debatido e, portanto, eu vou ser muito breve em relação a elas, apenas para dizer, também pedido vênia a quem pense diferente, que o que o artigo 57 diz é que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. O artigo que cuida da prisão não é esse, é outro. É o inciso 61, que diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O requisito para se decretar a prisão no direito brasileiro não é o trânsito em julgado, é a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A regra que a Constituição quis estabelecer é a da reserva de jurisdição. Só o juiz é que pode mandar prender. Tanto assim é que o sistema admite as prisões processuais, preventiva e temporária, e admite prisão para fins de extradição, expulsão e deportação. Todas elas sem que se exija trânsito em julgado. Muitas delas sem que se exija sequer decisão de primeiro grau. O sistema anterior era muito ruim e é por isso que ele incentivava as prisões provisórias. Essas estatísticas que nós vimos de 2016 para cá, elas vão melhorar em termos de prisão provisória, porque os juízes prendem provisoriamente para antecipar uma justiça que eles sabem que não vai acontecer no final. É o que acontece muitas vezes. 40% dos presos são presos provisórios. Quem são os presos provisórios? São os pobres. São aqueles crimes que eu falei no início da minha apresentação. Gente que é presa em flagrante e fica lá, esquecida, muitas vezes sem formação de culpa. Portanto, parte do problema das prisões provisórias, boa parte, é a ineficiência do sistema. E a ineficiência do sistema é agravada pela impossibilidade de execução da pena depois do segundo grau. E, portanto, procrastinar o fim do processo é dar incentivo a esta mazela, que é a prisão provisória, com todas as vênias de quem pensa. Ministro Luiz diferente. Roberto, pois não. Permite uma Claro, parte? prazer. Esse tema que Vossa Excelência toca nesse momento é extremamente importante, porque é algo que, sinceramente, nem eu tinha conhecimento diretamente até assumir o Conselho Nacional de Justiça, quando também assumi o Supremo Tribunal Federal. E existe um banco, já um levantamento, seja pelo DEPEN, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que Vossa Excelência, inclusive, citou números,
seja por parte do Conselho Nacional de Justiça, a gestão da ministra Carmen fez o censo penitenciário e agora estamos implementando o sistema eletrônico de execução unificada com um Banco Nacional de Dados. Mas no que pertine às prisões cautelares, ministro Celso, ministro Marco Aurélio, como as prisões cautelares não estão no juízo de execução, ficam a critério do juiz que a decreta, nós não temos esses dados, a não ser pelo número estatístico. Mas nós não sabemos ali, no dia a dia, em que fase que está essa prisão provisória, há quanto tempo a potencial condenação, e é uma dificuldade realmente. Estamos pensando, e acho que todos, né, que passaram pelo Conselho Nacional de Justiça sabem disso, cada um vai avançando um degrau, vai avançando, como fez o ministro Lewandowski nas audiências de custódia, como fez a ministra Carmen, como fez lá atrás o ministro Gilmar Mendes, quanto aos mutirões carcerários, e todos esses eventos atingiram exatamente em benefício aqueles mais pobres e mais carentes. Contribuíram para diminuir o número de encarcerados substancialmente, senhor presidente. Citando aqueles que já me precederam, né, os meus predecessores que estão ainda na Corte, no Conselho Nacional de Justiça. Já visto que quando o ministro Celso foi presidente e o ministro Marco Aurélio também presidiu a Corte, ainda não havia o Conselho Nacional de Justiça. Mas o ministro Gilmar fez os mutirões carcerários, o ministro Lewandowski as audiências de custódia, a ministra Carmen enfrentou bastante essa questão, também a questão da presa mulher, a questão exatamente, né, de levantar esses dados, ter uma certa objetividade. E no que diz respeito à prisão cautelar é a maior dificuldade, porque como isso não está na vara de execução, está sob o controle dos milhares de juízes criminais pelo Brasil afora, há uma dificuldade de acompanhamento dessas prisões cautelares. Só esse registro, mas estamos atentos a isso e procurando, porque realmente isso que Vossa Excelência toca é de extrema importância, dado o número e a porcentagem dos presos provisórios. Mas o cadastro de presos, ele traz quanto tempo, onde está, do Conselho Nacional de Justiça hoje, exatamente para se saber em que condições está e para que imediatamente o juiz possa ser alertado. Tem um push, né? Mas exatamente para vencer isso e é em reafirmação do que o ministro Barroso aqui expõe. Isso. Eu, inclusive, tenho um tópico aqui, presidente, em que elogio o Conselho Nacional de Justiça, porque nós, finalmente, estamos começando a trabalhar com dados e com diagnósticos, o que permite a cura. E, a propósito, também eu gostaria de ter saudado no início, comecei concentrado, os 10 anos de judicatura de Vossa Excelência. Somos amigos, divergimos aqui e ali, mas nos queremos bem e torcemos pelo sucesso um do outro. E também eu, como os demais, tenho muita alegria de tê-lo como presidente, conduzindo os nossos trabalhos. Mas, então, dizia eu, essa interpretação, a ideia de que é a única interpretação possível, não pode subsistir, ela não tem amparo na Constituição, e não é assim em praticamente nenhum lugar do mundo. O ministro Teori, no seu memorável voto de 2016, citou a quantidade de países, pesquisa, em que não é assim. Os mais importantes, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Argentina. E eu fui a todas as declarações de direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, Declaração Islâmica dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José de Costa Rica. Nenhum deles exige trânsito em julgado para a possibilidade de prisão. Portanto, nós estamos aqui numa escolha entre o padrão de justiça praticado mundialmente ou um padrão de justiça que não é praticado em lugar nenhum, nem nos países menos desenvolvidos. A segunda tese, portanto, a primeira a Constituição não exige trânsito em julgado. A Constituição exige ordem da autoridade competente, que é o juiz. Em segundo lugar, a presunção de não culpabilidade ou de inocência, ela é um princípio constitucional. É inequívoco que é um princípio constitucional, porque se ela fosse uma regra,
Eu não poderia prender provisoriamente. Portanto, é um princípio que é ponderado com outros valores constitucionais. Alguém pode não gostar que seja assim, mas a gente não pode quebrar o espelho por não gostar da imagem. Há um princípio constitucional, que é o princípio da presunção de inocência. O que significa ser um princípio? Regras são comandos definitivos, que você ou cumpre ou descumpre, tudo ou nada. Princípios são fins públicos, são estados ideais que você cumpre como dignidade, como justiça, como liberdade, como igualdade, que você cumpre na maior medida possível em confronto, muitas vezes, com situações fáticas ou jurídicas a ele, princípio, contrapostos. Assim é em toda parte do mundo. E, portanto, há princípios em jogo aqui. A presunção de inocência é muito importante, mas o interesse da sociedade na persecução penal e num sistema penal minimamente efetivo também é muito importante. Porque o sistema penal minimamente eficiente, ele não existe para produzir vingança privada, nem por desfastio de autoridades perversas, ele existe para proteger os direitos fundamentais de todos. O sistema punitivo existe para proteger a vida, a integridade física, a liberdade, a propriedade, a probidade das pessoas de uma maneira geral. Portanto, nós estamos falando de direitos fundamentais dos acusados e de direitos fundamentais de outras pessoas. E, evidentemente, um direito fundamental não é mais do que o outro. Os direitos fundamentais, eles são ponderados, como disse o eminente advogado-geral da União numa sustentação memorável feita da tribuna, vítimas também têm direitos humanos e, portanto, as instituições também têm que zelar por isso. E esse é um ponto muito importante. Eu fui advogado, muitos anos o advogado, ele só julga a causa uma vez, quando ele aceita. A partir dali, ele tem um compromisso, fazer tudo o que é legal e eticamente possível para defender o interesse que ele patrocina. Mas quando você muda de lado de balcão, esse papel muda, porque você tem que ponderar os direitos fundamentais do acusado, que são muito importantes, porque o abuso no sistema penal é sempre um risco, com os interesses do sistema e com a próxima vítima. Nós somos, em alguma medida, guardiães da próxima vítima. Quando você prende alguém, não é por prazer, não é por desfastio, é porque você está protegendo pessoas e instituições. Portanto, não é com regozijo que se troca de lado da advocacia para a magistratura. É uma missão muito espinhosa. É mais bacana defender a liberdade do que mandar prender. Mas eu tenho que evitar o próximo estupro, o próximo homicídio, o próximo roubo, quando isso seja perceptível dos autos. E, além disso, foi introduzido na Constituição, por emenda constitucional número 41, logo em 2005. O ministro Márcio Tomás Bastos era o ministro da Justiça e introduziu na Constituição. Tivemos o ministro Fachin e eu numa comissão constituída por ele que impulsionou o trâmite dessa reforma do Judiciário. Me lembro que nós escolhemos pontos específicos que incluía a repercussão geral, a súmula vinculante, autonomia para a Defensoria Pública, e para investir naqueles pontos na aprovação no Congresso Nacional. E ali se aprovou esse dispositivo. Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados, a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Portanto, entre teses alternativas razoáveis, se uma acelera a tramitação e a outra retarda indefinidamente, também aqui há um vetor constitucional que aponte. Agora, nada disso estaria acontecendo se os processos demorassem o que tem que demorar. 6 meses, 1 ano. 1 ano e meio se for muito complexo. Aí podia esperar. O que não pode é a execução da pena se dá 12, 14, 15, 18 anos, ou recentemente, na primeira turma, nós condenamos um agente público com pena, porque já estava
entrado em anos, assim, mais de octogenário, mas desviava dinheiro desde cedo, viu? Portanto, a punição retardada não é boa para ninguém. Àquela altura da vida já devia estar solto, desfrutando dos netos. Portanto, o sistema tem que ser eficiente, não é possível nós nos acomodarmos com esse patamar muito ruim de justiça de uma maneira geral. E o terceiro motivo é que, depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvidas sobre autoria e materialidade. Não é possível produzir provas depois. E, portanto, se já não há mais dúvida de que o crime foi cometido e de que aquele é o autor, considero um mandamento de ordem pública que se dê cumprimento à decisão. E, portanto, se alguém quiser um fundamento infraconstitucional para a prisão depois do segundo grau, é o artigo 312 do Código de Processo Penal, garantia da ordem pública. Porque alguém condenado em segundo grau permanecer mais 3, 5, 7, 8, 10 anos, levando vida normal, muitas vezes desfrutando do dinheiro que desviou, ou convivendo com a família da vítima, que tem que ver todos os dias, é negação de justiça. Portanto, para a credibilidade da justiça, uma vez assentada a culpabilidade e tendo em vista os índices irrisórios de reforma, e vou chegar a esse ponto, presidente, vou acelerar um pouquinho aqui, mas essa é uma questão muito importante. E aqui, outra coisa, estatística. É uma coisa séria. Não é assim, 30%, 50%, 70%. Preciso trabalhar com dados reais. Portanto, esses são 3 dos argumentos jurídicos acrescidos de que o artigo 283, que é o que se pede a declaração de constitucionalidade, ele evidentemente não impede a execução depois do segundo grau. Aliás, nas ações se diz que no julgamento do habeas corpus não se discutiu o artigo 283. Eu fui ao meu voto no habeas corpus e aqui transcrevo exatamente o que disse no primeiro habeas corpus trazido pelo ministro Teori, abro aspas. Essa ponderação de bens jurídicos não é obstaculizada pelo artigo 283 do Código de Processo Penal. Note-se que este dispositivo admite prisão temporária e prisão preventiva, que podem ser decretadas por fundamentos puramente infraconstitucionais. Quando é que você pode decretar? Quando é imprescindível para a investigação no inquérito ou por conveniência da instrução. Naturalmente, não serve o artigo 283, dizia eu lá, para impedir a prisão após a condenação em segundo grau, quando já há certeza acerca da materialidade e autoria por fundamento diretamente constitucional. Acentue-se porque relevante. Interpreta-se a legislação ordinária à luz da Constituição e não o contrário. Fecho aspas e digo agora, em português simples e claro, se o dispositivo não impede a prisão nem antes da sentença de primeiro grau, que permite a prisão cautelar e provisória, por que razão haveria de proibi-la depois de assentada a culpa por uma decisão de segundo grau? Admitindo-se, sem conceder, mas admitindo-se que esta fosse uma interpretação possível, evidentemente ela não é a única e, sobretudo, ela não é a melhor. Até porque tem que ser conciliada com o artigo 637 do próprio Código de Processo Penal, que diz que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e os originais da decisão baixarão a primeira instância para execução da sentença. Se o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, você pode, naturalmente, executar a decisão. Foi isso o que largamente disse o ministro Teori Zavascki no voto do habeas corpus e depois no voto em que reafirmou a jurisprudência desse tribunal. Por fim, presidente, chego ao capítulo final do meu voto, que peço desculpas por ser um voto alongado, mas é porque essa é uma questão muito importante e eu, de novo, voltarei a trabalhar com números e impactos sobre a realidade, porque considero que isso é muito importante. Como eu já me manifestei diversas vezes aqui nessa bancada, nós precisamos de um giro empírico pragmático no Brasil. Nós temos
que abdicar da retórica tonitruante e vazia e trabalhar com dados da realidade. Empírico, porque depende da experiência, e pragmático, porque é preciso ver os resultados que se produzem. E aqui, presidente, embora existam muitas complexidades e sutilezas que eu estou aqui abreviando, não estando em jogo valores ou direitos fundamentais, ou estando em jogo direitos fundamentais contrapostos, será legítimo, quando não exigível, que o intérprete construa como solução mais adequada a que produza as melhores consequências para a sociedade. Eu não estou falando de prender A, B ou C. Nós não estamos falando de um processo criminal. O processo criminal é prova. Nós estamos falando de sentidos a serem dados a um texto constitucional. Estamos discutindo qual a tese produz melhores resultados para a sociedade. E aqui eu gostaria de, nesse capítulo final, trabalhar com alguns números, alguns deles recentemente obtidos, também gentilmente, na presidência do Supremo, fornecidos pela secretária-geral. No voto anterior, na cautelar, eu trouxe os dados de que, no período entre 1º de janeiro de 2009 até 19 de abril de 2016, os recursos extraordinários em matéria penal no Supremo apresentavam os seguintes números: 25.707 recursos extraordinários ou agravos em matéria criminal. Desse total, um percentual de 2,93% foram acolhidos, tanto em favor da acusação quanto da defesa. Quando se vai verificar o percentual de recursos extraordinários acolhidos em favor dos réus, cai para 1,12%. E quando se vai examinar o percentual de absolvições, é de 0,035%. Em 25 mil recursos extraordinários, houve 9 casos de absolvição. Disse eu na época, aguardar o trânsito em julgado do recurso extraordinário produz impacto de 1,12% em favor da defesa, sendo que apenas 0,035% de absolvições. Subordinar todo o sistema de justiça a esses números irrisórios de reforma da decisão, a meu ver, não tem razoabilidade nem racionalidade. Já agora, a meu pedido, a presidência do tribunal atualizou esses dados e, de novo, me surpreendi com os dados oficiais da presidência. Entre os processos que transitaram em julgado de 2009 a 2019, presidente, 97,23% dos recursos criminais foram desprovidos. E o índice de provimento foi de 2,77%, entre defesa e acusação. Não houve tempo de se fazer a separação em que quantos eram da defesa e da acusação, mas mesmo que se dividisse ao meio, o que não é fato, porque tem mais recurso provido para a acusação, nós estaríamos falando de 1,38% no total de recursos. O que, de novo, vamos cair em 0,0 alguma coisa de absolvição. De modo que eu insisto, protelar o processo por muitos anos, e vou chegar a esse ponto de muitos anos, por uma porcentagem ínfima de reforma, todas as vênias, não faz sentido. Eu entendo a posição dos que acham que bastaria um caso para justificar. Eu entendo. Mas, por essa lógica, a gente devia fechar todos os aeroportos. Porque, apesar de todos os esforços, de toda a segurança, vez por outra tem um acidente. Ou o mesmo para a indústria automobilística, ou para a construção civil, ou para quase todas as atividades humanas no mundo. Não há sistema de justiça, não há atividade humana imune a algum grau de erro. Sendo certo que, quando um tribunal superior reforma a decisão de um tribunal inferior, não quer necessariamente dizer
que o inferior estava errado. Quer dizer apenas que alguém falou por último, porque se tiver alguém acima do Supremo, vai reformar decisões do Supremo, porque assim é a vida. Os números no Superior Tribunal de Justiça são os mesmos do meu voto anterior, presidente, não vou reiterar, mas são muito parecidos com os do Supremo. 0,62% de absolvição no Superior Tribunal de Justiça. Eu consideraria razoável somar a este número 1,02% de substituição de pena privativa por medida restritiva. Portanto, estamos falando de 1,64%. Há uma reportagem, presidente, da Folha de São Paulo, dos jornalistas Flávia Faria e Guilherme Garcia, publicada na semana passada, 16 de 10 de 2019, em que se afirma, suponho que com base em informações da presidência, que 63% dos recursos levam até um ano para transitar em julgado no STJ. E no STF, 77% transitam em julgado em um ano. Eu não vi a pesquisa, ela não é oficial, mas eu vou aceitar como uma pesquisa correta. Mas é preciso ler essa pesquisa a contrário senso. No STJ, 37% dos casos levam mais de um ano. E no STF, 23% dos casos levam mais de um ano. É aí que mora o problema. Como bem constataram os próprios jornalistas, abro aspas, quem tem recursos financeiros para arcar com bons advogados tem mais poder para recorrer às cortes superiores e há, sim, casos que se desenrolam por anos, ainda que sejam minoria, fecho aspas. É nesses 37% do STJ e nos 23% do Supremo que se encontram os casos da alta criminalidade, as situações emblemáticas de réus ricos e poderosos que não deixam o processo acabar. Esses é que serão os grandes beneficiários da mudança de orientação jurisprudencial. Esses casos levam anos, muitos anos. Ninguém se iluda. Eu fui colher os números da Lava Jato. 74 pessoas foram condenadas em segunda instância nos processos da Lava Jato no Paraná, segundo o Ministério Público. Dentre essas pessoas, João Vacari Neto, José Dirceu, Eduardo Cunha, Delúbio Soares, Sérgio Cabral, Gin Argelo, José Carlos Bunlai, Renato Duque e André Vargas. Desses, 36 fizeram acordos de colaboração premiada. Em relação aos 38 restantes, só 8 transitaram em julgado. As decisões são de 2015. Portanto, quando nós estamos falando de alta criminalidade, o trânsito em julgado é lerdo, é muito lerdo. Ainda está no STJ. Outra observação, presidente. Os números do tempo de tramitação nos tribunais superiores não levam em conta o tempo que os processos tramitam nos tribunais de origem. Leva de 1 a 3 anos para subir. Portanto, depois da decisão de segundo grau, leva... E aí, esse é um dado difícil, porque como o julgamento foi marcado, presidente, com um curto período, não foi possível levantar todas as estatísticas, e essa não é uma estatística que se obtenha com facilidade. Mas há uma inspeção do Conselho Federal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de 2015, leva, na Primeira Região, de 1 a 2 anos, o juízo de admissibilidade, sem contar o período que vai da interposição do recurso contra razões até chegar ao juízo de admissibilidade. Portanto, nós estamos falando que depois da decisão de segundo grau e até chegar ao Supremo, passam-se, em muitos tribunais, dos mais sobrecarregados, no mínimo 1 ano, com frequência 2 anos. No caso do TRF1, era de 1 a 2 anos, mas em 2015. Mas de lá para cá, aumentou 48% a carga de processo, segundo o Conselho da Justiça Federal. Portanto, deve estar levando mais de 2. De modo que, ao tempo que leva no tribunal
superior, tem que se adicionar o tempo que leva no tribunal de origem. E aí o que acontece quando você finalmente decide isso, porque leva 2 anos em primeiro grau? Vamos fazer um processo que andou relativamente rápido. 2 anos no primeiro grau, 2 anos no segundo grau, 2 anos para subir, e 1 ano aqui, estamos falando de pelo menos 6 anos. E esses são os processos simples, porque se for complicado pode dobrar esse tempo. Não é bom esse sistema. Portanto, não poder executar depois do segundo grau, ainda tem que contabilizar o tempo que passa no tribunal de origem. Eu tenho aqui, presidente, a estatística de 1.000 casos em que houve prescrição, ou no STJ ou no Supremo. E aqui chego à conclusão do meu voto, presidente. O Brasil vive uma epidemia de violência e de corrupção. Nós nos tornamos o país mais violento do mundo, com 60 mil mortes por homicídio ao ano. É um número superior ao da guerra da Síria. O Brasil também vive uma epidemia de corrupção. Todos nós assistimos ao que aconteceu aqui. De acordo com a Transparência Internacional, organização reconhecida globalmente, o índice da percepção da corrupção no país tem piorado dramaticamente. Entre 180 países, nós ficamos na metade considerada mais corrupta. Em 2015, ocupávamos a 69ª posição. Em 2016, pioramos para a 79ª. Em 2017, caímos para a 96ª. E em 2018, estamos na 105ª posição na percepção de corrupção por parte da população. Esse é o contexto brasileiro. Esses são os números da nossa vergonha. O que justificaria, diante desse quadro, o Supremo Tribunal Federal, revertendo o entendimento anterior, que produziu resultados relevantes, adotar uma posição que vai dificultar o enfrentamento dessa situação dramática, respeitando todas as posições? De que lado da história nós estamos? Outro ponto. Eu tenho grande apreço pelas instituições, inclusive pela instituição em que eu trabalho, que é o Supremo Tribunal Federal. E não tenho nenhuma ambição nessa vida que não seja fazer um país melhor e maior. Considero que instituições políticas e econômicas inclusivas, eficientes e responsivas à sociedade estão na origem da prosperidade das nações, fazendo coro ao que escreveram Daron Acemoglu e James Robinson no livro Por que as Nações Fracassam. Porque acredito nas instituições e tenho apreço real pela instituição em que trabalho, preocupo-me, sim, com a sua imagem e com a percepção que a sociedade tem do Supremo Tribunal Federal. E a sociedade questiona, porque não consegue compreender muitas das decisões. E aqui eu respeito, nada do que vou dizer importa em crítica ou desapreço à variedade de posições dentro de um tribunal que tem que ser independente. Estou documentando o fato de que a sociedade tem dificuldade de compreender um conjunto de decisões que, ao ver dela a sociedade, torna mais difícil a superação do quadro que eu descrevi antes. Eu já listei essas hipóteses em decisão anterior, retirada dos casos da 13ª Vara Federal, onde estava funcionando, transferência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há décadas. Entendeu-se que parlamentar que utiliza o cargo para praticar crimes, o afastamento está sujeito à Casa Legislativa, mais de 50 habeas corpus no Rio de Janeiro, que foi um estado devastado pela corrupção. Tivemos a situação de que, se as alegações finais foram apresentadas pelo réu não colaborador, em conjunto com o réu colaborador, anula tudo para trás, as suspensões dos processos em que houve compartilhamento de dados da Receita e do COAF, e agora essa discussão do segundo grau. É um conjunto de decisões
que muitas vezes a sociedade não compreende, e muitas vezes eu tampouco. E, por fim, há uma questão final que considero importante. Há décadas, o Brasil tenta furar o cerco da renda média e se tornar um país verdadeiramente desenvolvido. Ser desenvolvido significa melhor educação, melhor saúde, melhores salários, melhor qualidade de vida para a população. Não é um objetivo desimportante. O Clube das Nações Desenvolvidas é a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Pois também me preocupa a percepção que o mundo desenvolvido tem do meu país. Essa não é uma questão supérflua. As sociedades capitalistas vivem da segurança jurídica, da confiança nas instituições e nos atores públicos e privados. É isso que determina o nível de investimento e o volume de negócios de um país, e, consequentemente, seu nível de emprego e perspectivas de desenvolvimento. Pois a percepção do Brasil pela OCDE, que é o clube dos países ricos em que o Brasil quer entrar, não é boa. Notícias da imprensa. O Globo. Barrar prisão após segunda instância será sinal muito ruim para o mundo, diz chefe anticorrupção da OCDE. A notícia é dura. Não vou ler. UOL. Preocupada com a capacidade do Brasil de investigar a corrupção, OCDE envia missão ao país. Vortex. Decisões do Supremo causaram desgaste com o grupo da OCDE. Há uma percepção crítica do retrocesso que isso representa no enfrentamento da corrupção pelo mundo desenvolvido. E aqui, evidentemente, nem eu, nem ninguém nesse tribunal é pautado por opinião, seja doméstica, seja externa, que cada um forma a sua própria opinião. Mas, num mundo globalizado, nenhum país pode ser uma ilha, menos ainda uma ilha de impunidade. Na frase inspirada do Vinícius de Moraes, bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, presidente, o Brasil, tal como eu vejo, e essa é a minha pré-compreensão sobre esse tema, de novo, e sempre respeitando as visões diferentes, nós precisamos substituir o pacto oligárquico que se celebrou aqui, de apropriação privada e dos recursos públicos, por um pacto de integridade fundado em duas regras. No espaço público, não desviar dinheiro, no espaço privado, não passar os outros para trás. A integridade vem antes da ideologia, antes das escolhas políticas. A democracia tem espaço para liberais, progressistas, conservadores, mas não para a desonestidade aceita pacificamente. Esta é uma questão prévia. A busca por integridade não tem nada a ver com direita, não tem nada a ver com esquerda, centro ou qualquer lugar do espectro político. Nem tampouco com moralismo. Tem a ver com civilização, progresso e humanismo. E, portanto, quando eu interpreto a Constituição e estabeleço limites legítimos para direitos fundamentais, para devido processo legal e para legítimas pretensões do sistema de defesa da sociedade, eu me preocupo em dar os incentivos certos para as pessoas, para criar um tempo que supere tempos passados no Brasil. A ideia de que o crime compensa, de que os bandidos sempre acabam perseguindo os mocinhos e que o mal vence no final. Nós queremos mudar essa história e restabelecer nas pessoas, em geral, a crença de que vale a pena ser honesto, vale a pena agir de boa fé e restabelecer a primazia dos bons sobre os espertos. É assim que eu interpreto a Constituição, porque acho que esses são os valores que estão nelas inscritos. E, portanto, acho
que o Supremo, em boa hora, mudou para melhor a jurisprudência. Nós começamos a melhorar o país. O crime cada vez passou a oferecer mais riscos, diminuímos os incentivos para o desvio de dinheiro e acho, do fundo do coração, que não tem pobre nessa história. Nós estamos falando da alta criminalidade, dos desvios graúdos de dinheiros públicos. E não gostaria de voltar atrás nessa matéria. E, portanto, tal como votara na cautelar, voto também aqui no sentido de interpretar conforme a Constituição o artigo 283 do Código de Processo Penal, portanto, estou julgando parcialmente procedente a ação para interpretar conforme a Constituição o artigo 283 do Código de Processo Penal, para excluir a interpretação que impeça a possibilidade de execução de condenação criminal depois do 2º grau, porque acho que essa é a interpretação mais adequada da Constituição. Peço desculpas por ter me alongado, presidente e meus caros colegas, mas considero que esse é um ponto decisivo na mudança do Brasil. Muito obrigado.